Bom, olá pessoal, estamos de volta aí. O tópico 12.6 fala sobre termodinâmica de buracos negros e assuntos correlacionados. Como esse é o último tópico, eu vou colocar no final algumas referências, duas referências básicas muito importantes, e dentro delas já tem uma lista de artigos e livros muito interessantes, tá ok? Para que vocês deem continuidade aos estudos. Então vamos lá. Esse tópico aqui é extremamente interessante. Bom, nos anos 70, Stephen Hawking e outros pesquisadores perceberam que no processo de colisão de buracos negros, né, você tem a formação de um buraco negro final cuja área é maior do que a área dos buracos negros iniciais, tá certo? Sejam dois ou mais buracos negros que eventualmente venham a colidir, tá certo? Então aqui na nossa figura, no diagrama, nós temos o tempo aqui na direção vertical, temos dois buracos negros de áreas A1 e A2, eles rodopiam aqui em volta do centro de massa, e no processo de movimento orbital de massas, né, em torno de um centro de massa comum aí, necessariamente ondas gravitacionais vão se dispersando para o espaço. E isso implica em que a órbita vai circularizando e vai reduzindo lentamente de tamanho. Se você tiver dois buracos negros de massas consideráveis e razoavelmente próximos, esse processo aqui de órbita e colisão vai durar alguns milhões de anos, né? Mas é um tempo curto se comparado a uma série de outros processos que acontecem no universo, né? Então, nesse diagrama, conforme o tempo passa, eles vão se aproximando e, bem próximo ao evento de colisão, você tem um burst razoável, né, de ondas gravitacionais e, felizmente, esses eventos já foram recentemente medidos, observados, né, o que suscitou lá o Prêmio Nobel, né, de Física para uma série de pesquisadores. E uma das descobertas mais relevantes nos mais recentes 10 anos na pesquisa em astrofísica, né? Mas o que é importante desse teorema é que o objeto que foi formado após a colisão, ele tem uma área final maior do que a soma da área dos objetos iniciais. Isso está relacionado com as propriedades do espaço-tempo, com as propriedades das ondas gravitacionais, conservação de energia, os dados iniciais bem formulados na superfície de Cauchy, que define os dados iniciais, ou seja, o Hawking e colaboradores conseguiram, através de um teorema, mostrar que se o espaço-tempo for globalmente hiperbólico, né, os dados iniciais foram bem definidos, e a condição de energia positiva for satisfeita, o processo de colapso e formação de um novo buraco negro satisfaz essa desigualdade. A área final do objeto é maior do que a configuração da soma das áreas dos objetos iniciais. Okay? Então isso é chamado de teorema das áreas. Nessa mesma época, Bekenstein ele ficou surpreso, né, que a variação da área dos buracos negros no processo de colisão satisfaz uma desigualdade global desse tipo, né, em que a área final é maior ou igual à área inicial, e porque essa lei tem forte similaridade com a segunda lei da termodinâmica. Né? A segunda lei da termodinâmica afirma que em processos espontâneos a entropia do estado final é maior ou igual à entropia do estado inicial, certo? Bom, então, realizando ali uma análise dimensional, o Bekenstein conjecturou que a entropia associada a um buraco negro é proporcional à área do horizonte de eventos. E ele também foi, digamos assim, incentivado por essa lei devido ao fato de que a família geral de soluções que caracterizam os buracos negros contém apenas três parâmetros,
Quer dizer, ou um buraco negro caracterizado apenas por massa, ou massa e carga elétrica, ou massa, carga elétrica e momento angular. Não tem mais propriedades. Ou seja, durante o colapso gravitacional, muita informação é perdida. O número de baryons, leptons, quer dizer, multipolos de ordem gravitacional mais alta são perdidos. E só sobram os multipolos de ordem mais baixa. Esse é o jargão técnico da área. Né? Em unidades naturais, essa entropia é inversamente proporcional, né, a 1/4 da área. Tá legal? Bom, como a área do horizonte de eventos é proporcional ao quadrado da massa, então nós chegamos à conclusão de que a entropia de um buraco negro de Schwarzschild é proporcional ao quadrado da sua massa. Se vocês colocarem os valores numéricos da constante de Boltzmann, da constante da gravidade, velocidade da luz e H cortado na constante de Planck, vocês chegam a um número estupendo. Um buraco negro com poucas massas solares, né, já tem mais do que 10 elevado a 77 de entropia em unidades da constante de Boltzmann. É muita entropia, tá certo? Ele é um objeto muito entrópico, tá certo? Em outras palavras, o seu processo de formação e colapso, muita informação foi perdida, tá certo? Então vamos lá. A partir da entropia como função da massa, podemos calcular a temperatura associada ao objeto, ok? Então, o inverso da temperatura é a derivada parcial da entropia com relação à energia. Aqui nós vamos pegar como energia, sendo mc², a massa do buraco negro, como medida pelo observador assintótico, vezes o quadrado da velocidade da luz. Como a entropia é proporcional à área, e por sua vez a área é proporcional ao quadrado da massa, podemos substituir uma fórmula na outra, calcular aquela derivada parcial, né, dS da E, né, e inverter, e com isso nós deduzimos, né, a partir da conjectura de Bekenstein, de que a temperatura de um buraco negro é inversamente proporcional à sua massa. E é uma temperatura muito baixa, né? Quer dizer, se você tiver um buraco negro aí com massa da ordem da massa solar, a temperatura é da ordem de 10 a menos 8 Kelvin. Agora, se vocês compararem com a temperatura da radiação cósmica de fundo, que é 3 Kelvin, vocês descobrem que os buracos negros de massa estelar e aqueles buracos negros supermassivos são muito mais frios do que a radiação cósmica de fundo. Bom, e aí chegamos a uma conclusão muito interessante. Né? Uma vez que o calor flui das regiões mais quentes em direção às regiões mais frias, esses objetos necessariamente vão absorver o calor que vem da região mais quente, que é o próprio universo, e com isso eles vão aumentando lentamente de massa, ou seja, vão absorver a radiação térmica de fundo e com isso vão crescer. Quer dizer, mesmo que o buraco negro esteja isolado, não tenha disco de acréscimo de matéria, né, em torno dele. Ou seja, se ele estiver apenas única e exclusivamente isolado no espaço-tempo, ele vai necessariamente crescer. A menos que ele seja muito leve, tenha a massa abaixo de um valor limiar, né, chamado massa crítica. Depois eu coloco mais referências sobre pesquisas e trabalhos na área de buracos negros primordiais, que mostram que o quadro é bastante interessante. Né? Esses objetos podem absorver a radiação térmica de fundo, podem crescer, podem evaporar. Você tem uma competição não trivial entre diversos efeitos aí. Tá ok? Bom, então voltando à fórmula lá. Em unidades naturais, a temperatura é 1/8 πm. Mas esse cálculo nós fizemos apenas a partir da conjectura de Bekenstein, de que a entropia seja proporcional ao quadrado da massa. Ou seja, ainda não temos uma formalização mais rigorosa a partir de primeiros princípios sobre a obtenção dessa temperatura. É o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá legal? Bom, obrigado pela atenção nessa videoaula.